Vamos ouvir da palavra do Senhor. Abriremos as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Leremos os 8 primeiros versículos. Lucas 24, de 1 a 8, nos diz assim a palavra do Senhor. Lucas 24, abra sua Bíblia, de 1 a 8. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e entraram e encontraram a pedra removida no sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo de Jesus. Aconteceu que, perplexas a este respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Então se lembraram das suas palavras. E voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Vamos pedir que Deus nos dê a sua palavra e a compreensão neste momento. Deus, nós estamos uma vez mais diante do Senhor, pedimos a direção, a compreensão da tua palavra, para que nesta ocasião de Páscoa, os nossos corações se alegrem no Senhor e a palavra de vida seja o norte em nosso caminhar. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Aniversário. O que te lembra um aniversário? Talvez você responda: para mim lembra presentes, festa. A criança talvez responderia dizendo: o bolo. Mas eu tenho certeza que na mente da nossa mãe, quando nós falamos do aniversário, ela vai sempre se recordar daquele dia difícil quando nascemos. Ela também vai se recordar daquele dia que deu início a essa história bonita, a nossa história bonita de vida. Datas comemorativas, mais do que festas, são lembranças de fatos importantes que se deram no passado. Se você se esquecer destes fatos importantes do passado, serão apenas festas. Apenas festas por festas. E a Páscoa para muitas pessoas é assim. Apenas uma festa. Apenas festa por festa. E para você, o que é Páscoa? Existem 2 Páscoas na própria palavra de Deus. A Páscoa judaica e a Páscoa cristã. A judaica é muito mais antiga. Era comemorada porque lembrava a libertação de Deus do seu povo daquele cativeiro babilônico do Egito. Todos os anos, naquele mesmo período, por vários dias, o povo de Deus fazia uma grande festa e eles celebravam, comemorando a lembrança daquele fato. A libertação do povo do Egito. Mas acontece que Jesus Cristo ressuscitou nesta mesma festa da Páscoa. E por isso os cristãos passaram a comemorá-la também. Contudo, a Páscoa para os cristãos não era a libertação da escravidão do Egito, mas a libertação da escravidão do pecado. A Páscoa para os cristãos era a lembrança da ressurreição de Cristo Jesus. E esta passagem que nós lemos nos fala sobre esta Páscoa cristã. Eu gostaria que isso fosse um assunto para falarmos nesta noite. E a Páscoa cristã é um sinal da morte de Jesus Cristo. É isso que nos mostra o versículo de número 5 do texto. Lá foram aquelas mulheres procurar Jesus entre os mortos. E naturalmente, elas vão ao sepulcro
onde Cristo havia sido sepultado. E aliás, pessoas de bem fazem isso, cuidam dos túmulos dos seus entes amados. Jesus tinha morrido e elas foram cuidar dos restos mortais de Cristo. Era um contexto de festa para as pessoas na cidade de Jerusalém. Contudo, mesmo em meio a tantas lembranças alegres e de festividade, para os seguidores de Jesus não. Havia um clima de funeral. Ninguém estava alegre porque o mestre a quem tinham seguido nos últimos 3 anos e meio estava morto. E o versículo 5 nos revela que elas buscaram Cristo, Jesus, entre os mortos. Mas o que chama a atenção é que isso não poderia ter sido diferente na história. Jesus precisava realmente morrer. Existem muitas pessoas que acham que a morte dele foi um erro de cálculo. Acham que foi um acidente de percurso. Acreditam que Jesus não queria ter chegado a tanto, mas que tenha errado na medida das suas palavras e nas suas ações, e chegou um momento em que ele perdeu as rédeas da história. E tudo acabou dando onde deu, na sua morte, naquela cruz. Mas Jesus Cristo não morreu por um acidente. Jesus Cristo morreu por uma missão. Ele já veio consciente de que passaria por todo aquele sofrimento. Sabe por quê? Porque esta era a única maneira de Deus perdoar os pecados da humanidade. Toda desobediência, toda maldade, toda espécie de pecado provocou aquilo. Todo o sofrimento que foi vivido por Cristo, siga a lembrança daqueles fatos. Despiram-no Jesus, expondo toda a sua vida à vergonha. Teceram uma coroa de espinhos e ironicamente colocaram sobre sua cabeça: este é o rei dos judeus, está coroado. Escarneceram, ajoelhando-se diante dele. Cuspiram na sua face. Bateram com caniço em sua cabeça. Eu posso imaginar aqueles espinhos que estavam em sua cabeça, uma vez golpeados com aquele bastão, sendo cravados na sua pele, em sua cabeça. Surraram-no com aquelas chibatas sangrentas. E ainda o fizeram carregar a própria cruz ao ponto do limite de suas forças. Depois de tudo isso, crucificaram a Cristo. Tudo por causa dos nossos erros, dos nossos pecados. Meu irmão e minha irmã, você que está em casa, nós precisamos compreender que este amor de Jesus Cristo precisa nos constranger a uma vida melhor. Este amor de Cristo precisa nos levar a fugir da desobediência, as nossas mágoas, os nossos tropeços, os nossos pecados. Este amor deve nos levar a buscar mais a paz, mais a amar as pessoas ao nosso redor, mais a obedecer a este Deus. Estava lendo esta semana a frase de alguém que certa feita disse que a falsa cruz deixa pessoas orgulhosas, mas a verdadeira cruz só pode me fazer humilde diante de Deus. A falsa cruz torna o homem insensível à palavra, mas a verdadeira cruz torna o homem inegociavelmente obediente à sua palavra. Ah, meu irmão e minha irmã, o amor de Cristo precisa mexer comigo, precisa mexer conosco. Nós não podemos continuar da mesma maneira diante de tão grande amor revelado naquela cruz. Isso é Páscoa. É a lembrança de que houve uma morte
que me leva a um quebrantamento de vida e uma disposição de obediência. A Páscoa cristã é um sinal da morte, mas é também um sinal da ressurreição de Cristo. Versículo 6 nos mostra esta verdade. Ressuscitar é morrer e voltar à vida novamente. Isso acontece miraculosamente com Jesus. Não há explicações lógicas. E este sempre foi o maior sonho da humanidade: poder vencer a morte. É por isso que os cientistas lutam com todo o empenho para, se não vencê-la, ao menos distanciá-la o máximo possível de todos nós. E nós aceitamos essa luta, porque nós vamos frequentemente aos médicos e nós tomamos constantemente medicamentos, tomamos precauções, tudo porque nós queremos fugir da morte. Alguns séculos passados, as pessoas achavam que poderiam superar a morte, que chegaria um tempo que as ciências desenvolveriam de tal maneira que o homem venceria a morte. Por isso, várias lendas foram criadas, algumas delas permeiam os nossos filmes e nos dão asas à imaginação. Você vai se lembrar das lendas dos zumbis, daquela múmia que volta mais uma vez à vida, da história do lobisomem. Alguns foram até personalizados, como Frankenstein, o Conde Drácula. São histórias de pessoas que sonharam que um dia seria possível, misticamente ou pela ciência, mas que o homem seria capaz de vencer a morte. Mas não é só no passado. Ainda hoje, pessoas imaginam que haverá um tempo em que o homem vai vencer a morte. Há bilionários mortos e congelados em vários países do nosso mundo, imaginando que, mesmo sendo congelados, e pagaram em vida para que depois de mortos fossem congelados, sonhando e nutrindo nos corações a esperança de que no futuro o homem pudesse vencer a morte, e eles pudessem ser descongelados, ressuscitados e pudessem viver mais uma vez. E é impressionante. O homem é muito inteligente. Inventou o avião. Nos tornamos parecidos com os pássaros. Mas continuamos morrendo. O homem foi até a lua, chegando entre os astros. Mas continua morrendo. O homem inventou coisas que nós ficamos assustados a cada nova invenção, de tão inteligente que a humanidade cada vez mais se torna. Mas o homem continua morrendo e morto ficando. Jesus foi crucificado, ficou quase 40 horas morto. Um guarda fez até o teste da morte. Perfurou com aquela lança e confirmou: ele está morto. Jesus ficou a noite daquela sexta-feira. Passou o sábado o dia inteiro morto. Invadiu a madrugada daquele domingo morto. E algumas mulheres foram ao sepulcro e não havia corpo. E o versículo 6 então diz: ele não está aqui, mas ressuscitou. Qual foi a surpresa delas? Encontraram o túmulo vazio. E sabe por quê? Porque Jesus está vivo. Antes de Jesus, havia um temor diante da morte, porque o futuro que aguardava após a morte era confuso. Mesmo para aqueles que amavam a Deus, isto não tinha clareza. Agora Jesus Cristo lhes abriu os olhos. Segui-lo é saber que mesmo que morramos, também teremos a vida eterna. Por quê? Porque vamos seguir aquele que morreu, mas que venceu a morte. Li ainda esta semana uma frase que diz assim: a morte não pôde silenciar a Cristo. Com a sua ressurreição, a sua voz ecoa por toda a terra, levando este brado da salvação.
Páscoa é isto, meu irmão. Páscoa é isto, minha irmã. Cristo ressuscitou. Cristo está vivo e há uma voz de salvação sendo levada para a humanidade. Se você não deu o seu coração para Jesus, corra para Ele. Entregue a sua vida para que tenha esta convicção da vida eterna, que só Ele, o que venceu a morte, Jesus Cristo, pode nos oferecer. A Páscoa cristã é um sinal da morte de Cristo. É um sinal da ressurreição de Cristo. E o versículo 7 vai nos mostrar que é um sinal do presente de Cristo. Poucas pessoas sabem a razão de se dar presentes na ocasião da Páscoa. Tudo é uma questão de lembranças. Lembranças de algo que se deu há 2000 anos atrás. Deus olhou para a humanidade e encontrou a humanidade perdida nos seus pecados, a maldade e com os desdobramentos dela, que tornaram este mundo um local quase que sem condições de viver. Cada pessoa tentando levar mais vantagem sobre a outra, ganhar a qualquer preço. Olhar ao nosso redor é perceber que o nosso mundo se tornou assim, num local muito hostil, de muita maldade. As pessoas olham muito mais para si mesmas do que para o outro. Este sentimento tão forte é tão presente em nós, que até entre os infantes, se você olhar, você encontrará crianças brigando pelo mesmo espírito de pecado presente entre elas. Se olhar 2 crianças, bem pequenas brincando, logo você vai perceber toda a maldade e o sentimento de disputa e de querer levar vantagens. Deus sabia que a única maneira de reverter este quadro era dar o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós. E a sua morte nos ensinar o caminho do amor, o caminho do perdão. Isto é Páscoa. Páscoa é o presente de Deus aos homens. Páscoa é o presente do seu próprio Filho, dando a vida por nós. E o versículo 7 do texto então diz: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Veja o detalhe do texto. Importa que tudo isso aconteça. E esta expressão vem da ideia de importância. A morte e a ressurreição de Cristo eram peças chaves e importantes neste presente de salvação de Deus à humanidade. Me lembro da história do filósofo Auguste Kant. Kant foi o criador do positivismo, esse pensamento filosófico que ensina que você não pode crer em nada que não seja possível de ser provado. É isso que tem transformado muitas pessoas em descrentes. Seus corações estão vazios. Kant, certa vez, encontrou um pastor e, num tom de deboche, disse a este pastor: olha, seu pastor, eu criei algo que suplantará o cristianismo. O pastor pensou, respondeu para Kant: só se você viver como ninguém viveu, só se você pregar como ninguém pregou, só se você morrer e ressuscitar, e ainda só se você conseguir convencer os outros de tudo isso e que é verdadeiro. Kant achou que suplantaria Cristo, mas não o fez. Nietzsche, outro grande filósofo, achou que mataria Deus, mas também não conseguiu. Os cientistas da Dolly, daquela ovelha que se transformou numa réplica, numa reprodução, acharam que superariam o Cordeiro de Deus, mas também não conseguiram. Os Beatles acharam que fariam mais sucesso que Jesus, mas fracassaram, e todos fracassaram. E sabe por quê? Porque há uma verdade por trás de tudo isso. Cristo está vivo e nada supera esta verdade. Este é o presente de Deus para nós. Cristo está vivo. Isto é Páscoa.
Chocolate não morreu por você, Cristo morreu. Coelhinho não ressuscitou por você, Cristo ressuscitou. Mas Cristo morreu, mas está vivo. E agora esta vitória nos é oferecida. Não precisamos mais ser amedrontados diante da possibilidade da morte, porque nós temos este presente de Deus. Há muitas pessoas com medo de morrer diante desta pandemia. Mas precisamos confiar em Deus. Precisamos pedir que nos dê forças para prosseguir. Que volte a nos dar a fé, ao ponto de acreditar que Ele venceu a morte. E de que se um de nós for levados, também teremos a vida eterna e que é muito melhor do que a vida neste mundo. Que isto nos sirva de esperança, de motivação. Páscoa é o presente de Cristo para nós, a salvação e a vida eterna. Quero concluir dizendo que a Páscoa cristã é um sinal da morte de Cristo, morreu para nos constranger diante da vida que levamos. É um sinal da ressurreição de Cristo, Ele ressurgiu para nos dar esperança de vida eterna. É um sinal do presente de Cristo, nós temos que pegar este embrulho, desfazê-lo e nos deleitar com este presente amado. Quem não gosta de fazer aniversário? Difícil você encontrar alguém que não goste. Ganhar presentes, ganhar abraços, ouvir aquela música clássica e ouvir as pessoas parabenizando você e saber que naquele dia você é a pessoa importante, porque é o dia do seu aniversário, é o seu dia. Mas é importante lembrar também que aquela data do aniversário, há um olhar para trás. Um olhar para aquele dia em que a mãe sofreu para que você nascesse. É um olhar para trás para lembrar de que os pais sofreram para nos criar. A Páscoa é assim. Hoje é um dia de festa para todos nós. Mas é preciso olhar para trás. Olhar para aquilo que Cristo Jesus fez. Ele morreu, mas ressurgiu e nos oferece este grande presente. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém.